Minha proposta hoje é conversar com vocês, mais uma vez, sobre um dos assuntos que mais tenho falado nos últimos anos, relacionamentos. Nós vamos falar sobre família. E um dos maiores inimigos do problema é a negligência. A maneira cuja qual algumas pessoas se comportam mediante algo real, verdadeiro, tratando isso de forma fictícia, de forma ilusória. Todas as vezes que um problema aparece, nós precisamos tratá-lo de forma séria, entendendo que se ele é real, se ele existe de verdade, e até mesmo se ele não existe, mas nós temos a sensação que ele é existente. Algumas pessoas vivem problemas sérios, com questões que nem são reais, de verdade, mas elas são trazidas de formas realista para essas pessoas. Então, quando elas encaram até mesmo um problema inexistente, mas que para elas é real, na verdade elas acabam tendo um problema de fato. Então eu quero falar com vocês sobre a necessidade de encararmos as coisas em tempo hábil, de não deixarmos as coisas irem para o estágio onde elas se estabelecem, necessitando de um milagre. Muitas coisas não precisariam de um milagre se fossem vistas a tempo. Muitas pessoas não precisariam de um milagre na sua saúde se tivesse respeitado e tratado de uma forma séria os sintomas de suas dores. Muitas pessoas não precisariam de um milagre para restaurar seu casamento se tivesse tratado de forma séria os sinais que estavam demonstrando que uma crise estava se instalando ou já estava instalada. A negligência talvez seja o maior problema das pessoas. O segundo problema que pessoas enfrentam é que, mesmo tendo noção da realidade, muitas vezes, elas não têm ferramentas, elas não têm um ambiente ou não conhecem um ambiente onde possam procurar ajuda, ou o ambiente não é acessível para essa pessoa. Então, se tivermos a consciência de tratarmos os problemas de forma séria, e se buscarmos acesso a ferramentas, a informações, a ambientes que possam nos ajudar, provavelmente seremos capazes de solucionar nossos próprios problemas sem a necessidade de colocarmos Deus. Quando não fazemos isso, o problema se estabelece. E aí, questões com nossos filhos, que poderiam ser resolvidas com um pouco mais de atenção, com uma postura e um posicionamento de limites, com a revisão de suas companhias, de seus conteúdos, seríamos capazes de nós mesmos resolver e colocarmos nossos filhos num ambiente saudável. Mas como sequer sabemos o que está acontecendo com eles, e mesmo quando sabemos, não temos condições nenhuma de tratar isso, inevitavelmente
a criação do monstro está formada. E aí você vai precisar de um milagre, em última instância. Então hoje eu quero mostrar a você um homem, no exemplo de um homem, a postura que ele tomou mediante a um problema que estava na sua casa. E como isso aconteceu. Eu preciso que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Se você puder marcar para depois ver também na sua casa, é muito importante. Capítulo 5, a partir do versículo 21. Eu vou ler bastante, mas vou falar pouquinho. 21, diz assim: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e lhe declarou toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser a Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. Riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talita cum, que quer dizer: menina, eu digo a você, levanta-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram admirados. Mas Jesus ordenou-lhe que expressamente a ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Olhe para mim, o texto é grande, mas eu vou falar pouquinho. Eu queria que você observasse essa história.
Primeiro, que ela é um acontecimento na casa de um crente. Eu queria que você entendesse que ele é praticamente um pastor. Ele é um homem religioso. Ele é um chefe da sinagoga. A postura de Jairo para ocupar o cargo que ocupa no meio dos judeus era uma postura de alto comprometimento com a sinagoga local. É importante observar que ele era um dizimista pelo cargo que ocupa, ele era um ofertante pelo cargo que ocupa, ele é um homem de orações pelo cargo que ocupa. Sua postura diante do conhecimento bíblico da Torá é impecável. Ele é um mestre, ele é um dos principais da sinagoga. Mas independente de quem você seja, um pastor, um bispo, um líder religioso, um ministro de louvor, um obreiro na casa do Senhor, ou apenas alguém que vem cultuar, todos nós estamos expostos a crises e a problemas. Todos nós temos o desafio de conviver com as adversidades, independente de quem você seja. Mas todas as vezes que um problema está estabelecido na vida de alguém tão relevante e que tem um referencial muito grande como o chefe da sinagoga, talvez seja muito difícil tratá-lo. Muitas pessoas têm dificuldades de falar de seus problemas, ainda mais um líder religioso. A história de Jairo é uma grande lição para todos nós, porque é alguém relevante, é alguém que é um referencial, mas que vai enfrentar seus problemas como qualquer pessoa. Isso significa que seja você um anônimo, ou seja você alguém que é muito reconhecido na sociedade, um comerciante relevante no local, alguém que tem uma postura na família que frequenta, falar sobre seu casamento, falar sobre sua intimidade com sua esposa, falar sobre seus filhos, falar sobre doenças, falar sobre crise financeira, pode ser um problema muito grande. Talvez você sempre teve uma situação econômica estável, mas agora as coisas apertaram e você precisa enxugar algumas despesas, dizer para seus familiares que agora não dá para sair para comer com tanta frequência, há necessidade de trocar um carro, certo? Por um carro mais barato, a remover o filho de uma escola particular para uma escola pública, retirar durante um período o seguro-saúde. Todas as vezes que vamos lidar com essas informações, dependendo de quem somos, corremos o risco de tentar maquiar, sonegar informação e dar então combustível para a crise, para que ela se potencialize e nos destrua. O texto diz que o problema a ser narrado é na casa do chefe da sinagoga. Que problemas o chefe da sinagoga tem? Ele tem uma filha doente. Sua menina está adoentada. Sua menina está enferma. Certamente Jairo, um homem culto, recorre aos recursos daquele momento. Provavelmente tinha na sua sinagoga algum médico, tinha recursos que pudesse dar à sua filha uma boa consulta. Sim, tentou das formas corretas resolver as coisas, talvez regando a consulta de sua filha e o atendimento com o profissional da saúde com algumas orações,
ao Jeová Rafá, ao que cura, ao Jirê, o que provê. Porém, ao voltar com sua filha para casa, o problema não foi erradicado, ele continua. Jairo continua vendo que a medicina da época não foi capaz de resolver, que as questões humanas cuja qual ele recorreu não foram suficientes. O problema persiste, porque nem sempre um diálogo pode resolver, nem sempre uma boa conversa pode resolver, nem sempre um terapeuta pode te ajudar, nem sempre um ansiolítico pode ser o suficiente para te dar um sono tranquilo e saudável. Pare e pense. O problema é dele. E se é dele, é ele que tem que resolver. E Jairo começa resolvendo, ou pelo menos buscando resolver, da forma correta. Porém, não tem jeito. Sua menina não pode ser ajudada pelos médicos da época. Então Jairo é religioso, ele vai para a sua religião. Isso, se você é espírita, vá para ela. Se você é de uma religião de matrizes africanas, vá para ela. Se você é kardecista, vá para lá. Você vai para onde a sua esperança está montada. É assim que funciona para todos nós. Eu não sei como é que um ateu encararia isso, porque assim que a posição dos médicos não fornecerem para ele recursos, ele não tem para onde ir. Há uns anos atrás, eu estava no Hospital São José, ali na Humaitá, e vi o desespero de um homem ateu que descobriu que tinha câncer. Ele urrava. E ele dizia, em alto e bom som: eu não tenho para onde recorrer, eu não acredito em nada, minha vida acabou, eu tenho certeza que eu vou morrer. É o que ele dizia. Mas os religiosos não, eles vão para lá. E me parece que essa situação de Jairo é um convite precioso para ele ter uma visão espiritual que Deus quer que ele tenha. Jairo provavelmente foi à sinagoga, chamou seus correligionários, seus parceiros de oração. Provavelmente ele deu uma boa oferta para que aquela menina fosse curada. Ele tentou todos os meios, mas não funcionou também. Não funcionou. Não teve jeito, a menina dele continua piorando. Mas e agora? O que é que Jairo vai fazer? Os recursos humanos não adiantaram. Os recursos espirituais, cujos quais ele crê, também não. Bom, há mais uma opção. Ela não é fácil. Ela não é agradável. Porque existe uma outra opção. Existe alguém que anda curando. Existe alguém que anda manifestando um poder sobrenatural. As pessoas não gostam dele, é verdade. Elas têm algumas aversões, inclusive o ambiente que Jairo frequenta. Já chegou à conclusão, ao conversar sobre Jesus, que o poder de Jesus é oriundo do inferno, que Jesus é uma manifestação do poder de Beelzebul. Sim. Outros dizem que Jesus é comilão. Uns dizem que ele é uma fraude.
Mas Jairo tem um problema. A garota dele está morrendo. E quem é que está curando? O indivíduo que o pessoal diz que tem demônio. O indivíduo que o pessoal diz que é um charlatão. Só que Jairo tem um E quem é que anda resolvendo o problema naquela região? Jesus. Só, gente, deixa eu contar uma fofoca para você aqui. Se descobrirem que o Jairo foi procurar Jesus, ele perde o cargo na sinagoga. O troço está ruim para o Jairo. Só que o que é que está acontecendo? A filha dele está morrendo, sim ou não? Então o que é mais importante, a filha dele ou o cargo na sinagoga? Se o casamento dele estivesse morrendo, o que é mais importante? O casamento dele ou o cargo na sinagoga? O quê? Pare e pense. O que é mais importante? Dá uma olhada. A filha do cara está morrendo. Ele falou, eu não quero saber de cargo na sinagoga. Eu quero saber de resolver minha filha. A minha filha precisa ficar curada. Mas para ficar curada eu tenho que falar com Jesus. Mas para falar com Jesus eu tenho que romper com meus paradigmas. Então chega um momento da sua vida que você precisa resolver. Que você bota na mão de Jesus ou continua na mão do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Você está entendendo? Porque a maioria das pessoas andam fazendo isso. Está lá. O Jairo está olhando a garotinha dele. A menina está indo lá. E o Jairo está olhando para a garotinha. E quem é que anda curando? Fala para mim, fala para mim. É isso aí, o chefe dos crentes. Jesus está lá tirando onda. Certo? Curando. E pior, ele andou ressuscitando. Não é fraco não. Certo? E o Jairo está lá olhando a garotinha dele. Eu gosto porque Jairo saiu de casa antes dela morrer. Pelo amor de Deus. Procure uma solução antes do seu casamento morrer. Pastor, já morreu, está fedendo. Pois é. Tem até mensagem para isso, mas fica para outro dia. E seu marido às vezes está até fedendo e nem morreu. Não. É verdade. Está lá o Jairo. Olhou para a garotinha, ele falou, não quero saber de cargo na sinagoga. Eu não quero saber, eu quero saber da minha família. Eu quero saber de viver, certo? Com a minha casa, com perspectiva de futuro. Era a filha. Então agora ele precisa decidir. Se ele vai tomar uma decisão, ou se ele vai continuar tratando a situação da filha como uma fatalidade. Eu busquei os meios. Não, às vezes as pessoas falam comigo, pastor, por que é que vocês crentes acham que a religião de vocês é melhor? Eu não acho nada. Eu mando procurar a solução. Entendeu? Vai lá, ora a Jesus e corta o pescoço de um frango. E vê qual dos dois tem mais poder. Respeitando, eu estou falando de poder para resolver a parada. Estou falando mal de ninguém não, você vai lá e quer matar um frango, mata. O frango é seu, isso aí. Quer acender a vela, você acende, quer falar com moto, você fala. Isso aí. Mas chega um momento que você precisa decidir. E Jairo está nessa. Ele olhou e disse, minha garotinha está morrendo e Jesus está fazendo milagre. Então eu vou procurar Jesus, pronto. Você quer uma solução? Deixa eu falar uma coisa para você. A vida, ela não quer saber o que você quer não, gente. Não. A vida quer saber o quanto você quer. Não é o que você quer,
Ela vai testar para ver o quanto você quer. Por que assim, ó, a senhora quer emagrecer? A senhora quer emagrecer? Não responda. Mas eu sei que muitas assim querem. Mas aí o brigadeiro, ele vem perguntar a você o quanto você quer. Só esse. Isso. Entendeu? A vida não quer saber. Está assim de gente. Eu quero me formar. E daí, meu filho, querer quem não quer formar? Quem aqui gostaria de ser advogado? Levanta a mão. Levanta a mão quem gostaria de ser advogado. Isso. Quem gostaria de ser engenheiro? Levanta a mão. Ninguém aqui, o pessoal não quer nada, nem levantar a mão, na verdade. Ah, pro inferno. Eu, hein? É que eu sei que é chato esse negócio de pedir os outros para levantar a mão. Mas querer, todo mundo quer. A vida só quer saber o quanto você quer. Todo estudante quer tirar 10, sim ou não? Mas aí a matéria quer saber o quanto ele quer. Entendeu? E aí ele não estuda e quer. Aí vai orar na hora da prova. Aleluia. Senhor dos exércitos. Deus da sabedoria. E Deus fala, é zero, zero. Jumento. É meu céu, vai vir morar no céu. Então a orelha desse tamanho. Entendeu? A vida não está querendo saber o que você quer, não. Isso não é importante. É o quanto você quer. Certo? Porque você vai ser testado no processo. O Jairo quer ver a filha dele curada, sim ou não? Mas a vida quer saber o quanto ele quer. Então coloca a cura da filha dele onde? No lugar que ele não pode ir, que é em Jesus. E o Jairo está lá, olha a garotinha dele. Eu vou lá falar com esse Jesus aí. O pessoal falou que ele tem demônio. Mas ele está curando, rapaz, pensa. Eu vou lá. Lá vai o Jairo. Ao contrário do Nicodemos, que pôde ir de noite, Jairo não tem tempo. Tem que ir de dia. Porque às vezes dá para tu ir escondido. Mas às vezes não dá tempo. Entendeu? O troço está aí, ó, lascando. Jairo falou, eu vou lá. E quem é que está vindo no seu iate, estacionando? Jesus. Veio lá do outro lado, onde ele libertou um maluco pelado. Estacionando. Até pelado ele bota a roupa. Por isso eu creio que Deus vai mudar a vida de alguns irmãos na igreja. Eu creio. Eu tenho umas irmãs, esse dia eu vi uma irmã, membro da igreja, que eu sou pastor. Ela vinha andando na rua. Eu falei, é minha ovelha? Mas eu olhei de longe e falei, tosquiaram a irmã. Tosquiaram, tá quase pelada. Parecia minha cachorrinha quando vai pro pet. Jesus, o barco estacionou, Jesus desceu. Imagine descendo estilo Romário. E quem é que vem? O Jairo. O Jairo quer mesmo. Ele quer ver a filha dele curada. Ele quer. Não é brincadeira, não. Ele não está vindo para a igreja, está procurando Jesus por brincadeira, não. Não. Ele não está atrás de um preletor engraçadinho, não. Ele quer encontrar com Deus. E vai encontrar com Deus através do Filho de Deus, do Cristo Jesus. Para resolver o seu. Então, você veio procurar um milagre? Aqui tem alguém que pode fazer milagre. E não sou eu, é Cristo. A vida só quer saber o quanto você quer. Ah, pastor, eu queria mudar meu marido. Beleza. O quanto? A senhora quer ver esse sapo virar príncipe?
Pastor, eu estou querendo mudar a minha esposa. Tá bom. O quanto você quer fazer com que essa mulher pare de voar na vassoura? O quanto? E quanto mais você errou na escolha, de mais milagre tu precisa. Esse dia a menina falou comigo, pastor, eu queria um homem romântico, eu conheço o marido dela. O pai dele é Shrek. Falei, isso é doido. Isso é mais grosso que beira de sino. Ele falou, e agora? Eu falei, e agora? Agora a senhora vai falar com Jesus. Certo? Para mudar seu marido ou levar a senhora. Escute só, está lá. O Jairo está lá agora, de dia está todo mundo. E eu imagino que tem gente que vai falar na sinagoga. Menino, vocês não vão acreditar. Aliás, se você gosta de fofoca, eu vou te dar um livro para ler, Bíblia. Pensa num livro para falar da vida dos outros. Rapaz, uma fofocada danada. Umas piriguetes. Uns caras malucos. Estou falando sério. Um chapo coco fica pelado. É um babado terrível. Se você gosta de fofoca, lê a Bíblia, que você vai ficar inteirado. Certo? Já ele está lá agora. Jesus chegou, ele aproxima-se de Jesus e vai dobrar seu joelho. Nossa, dobrar o joelho? Oh, ele é um cara da sinagoga. Você lembra? Lembra dos amiguinhos de Daniel que não dobraram seus joelhos na Babilônia? Um judeu não dobra o joelho assim diante de outra pessoa. Não. Mas quando Jesus chega, Jairo se joga e mostra para Jesus não o que quer, mas sim o quanto ele quer. Quando ele dobra seu joelho, ele está dizendo para todos: tem algo aqui nesse ambiente que é maior que o meu cargo da sinagoga, meu prestígio em meio aos fariseus. Eu estou aqui lutando por um bem maior, e o que é? A cura da minha filha, a solução para um problema na minha casa. Já foi logo falando para Jesus: Jesus, ó, minha filhinha está quase morrendo, lá em casa. E eu preciso que o senhor vá lá em casa para curá-la. Todo mundo está olhando. Jesus disse: eu vou com você, Jairo. Eu vou para a sua casa com você. Eu imagino o refrigério dele, sim ou não? Finalmente ele com você. Ele só não sabe que se ele chamou Jesus para agir, Jesus age do jeito e no tempo dele, e não no do Jairo. Jairo era chefe na Siná, mas agora quem é o chefe é Jesus. É importante nós entendermos isso. Pode haver um tempo entre o que eu quero e aquilo que vai testar o quanto eu quero para tornar o desejo uma realização. É assim que funciona. Jesus vai com Jairo, é verdade. Mas no caminho, a partir do verso 25, Jesus vai mostrar para Jairo que tem outras prioridades no caminho. Nós temos agora uma mulher. Isso. Me parece que ela entra em cena para contrapor o gênero. A história começa com o gênero masculino, que tem um problema na sua casa, porque sua filha está doente.
O verso 25 entra com o gênero feminino, que tem um problema em si mesmo, que a afasta de seus familiares. Ela tem um fluxo sanguíneo. Quando uma mulher menstruava e sangrava, ela era considerada impura. O contato com seus familiares, ele era proibido no período da menstruação. Assim que a menstruação passava, ela tomava um banho, certo? De purificação, e poderia então sentar onde os outros sentavam, tocar no que os outros tocavam, abraçar. Mas tem 12 anos que ela sangra. Então tem 12 anos que ela anda afastada. Olhe bem, ela também tem um problema de família, não apenas de saúde. Ela está morrendo. E ela vai procurar Jesus. E vai tocar nele. E ao contrário de Jairo, ela fica curada na hora. Ao contrário de Jairo, gente, pensa só, o Jairo, Jesus não poderia falar: Jairo, eu não vou na sua, pode ir para a sua casa e a tua filha já está. Ele não fez isso com a Sirofenícia? A mulher acabou de tocar nele e ficou curada, sim ou não? Porque tem gente que vive milagres de forma instantânea e outros não. Você vai ter que descobrir o modelo no percurso, mas seja instantaneamente ou no final dessa história, aquele que há de vir virá e não tardará. Você pode achar que há alguma vantagem, mas eu queria lembrar você que a menina tinha 12 anos quando ficou doente, sim ou não? E a mulher já tem 12 anos que está doente. Quando olhamos um todo, vemos que cada um enfrenta a sua dificuldade. Hoje tem gente precisando pagar umas contas. Hoje tem gente que, se o caminhão da companhia elétrica entrar na rua, você já fica pentecostal. Tem gente precisando restaurar seu casamento. Tem gente que precisa de cura, porque cada um está envolto no seu problema. A mulher tocou em Jesus, e Jesus disse: alguém me tocou? Perguntou para o discípulo dele, falou: quem me tocou? O discípulo falou: aí Jesus, não vai rolar essa resposta, porque está um vulco-vulco danado, todo mundo está tocando no senhor, o senhor é pop, a turma quer um selfie, vamos embora. E Jesus falou: não, alguém me tocou? Alguém me tocou o quê? De um modo de ver? Deixa eu falar uma coisa para você. O importante não é estar no bolo, é fazer algo diferente. Entendeu? Está assim de gente na igreja, sim ou não? Todos vão viver o milagre? Mas alguns podem viver? E quem é esse que vai viver? Levanta a mão. É isso aí. Tem gente que nem levantou. Escute só. A mulher fez de fé? Isso, diferente. Jesus falou: minha filha, vem cá, minha filha, anêmica. 12 anos sangrando. Já está amarelinho. Falou: vai embora, minha filha. A tua fé te... Isso, pode ir embora. Aí Jairo falou: bom, agora vai! Aí chegou a turma dos principais da sinagoga. Depois você lê, que não posso também ficar lendo o tempo inteiro. Versículo 35. Aí chegou o pessoal falando: Jairo! Sua garotinha morreu, maluco. Pensa na cara do Jairo.
Se fosse tu, e olhar para a mulher que está indo embora, curada, e para Jesus. Perdi o cargo na sinagoga. Joelhei no pé desse maluco. E minha garotinha cantou para subir. Jairo devia estar decepcionado, sim ou não? É a vida testando o quanto ele quer. A vida vai ficar fazendo isso que você... Por isso que você ora por aquele filho e o bicho parece que chega mais perturbado. Aquela filha sua tá doida. Não, não é? Aquele marido, quanto mais você pede para parar de beber, mais bêbado ele chega. Aquela sogra, quanto mais você pede para Deus levar, mais saúde ela tem. É brincadeira, a mulher até postou na minha rede. Gostava até do senhor, mas depois que o senhor orou para matar a sogra, falei, não sou feiticeiro não, dona. Sai fora. É brincadeira. Mas presta atenção. Olha só. Jairo escutou que sua filha morreu. O texto sugere, depois você lê, porque eu imagino Jesus assim, os caras falando, Jairo, não incomode mais o mestre, sua filha... Ai. E Jesus assim, ó. O Jairo olhou, eu penso naquele olhar assim de, poxa Jesus, eu estava doente quando eu saí de casa. Mas morreu. Jesus olhou para o Jairo e falou, aí Jairo, tu me procurou. Então deixa eu falar uma coisa para você, não temas, crê somente, eu ainda vou para sua casa. Presta atenção porque Jairo está agora debaixo de uma sentença negativa, sim ou não? Alguém pode ter falado que o seu casamento acabou. Menino, vou falar uma coisa para tu. Larga esse homem. Essa praga não presta. Pare de sofrer. Alguém pode falar para você, larga essa mulher. Alguém pode falar, menina, esse filho seu daqui um dia vai estar no caixão. E você diz, você não está errado, meu filho não vai estar no caixão, ele vai estar no altar. Você está entendendo? O meu casamento não vai estar destruído, certo? Eu vou estar vivendo o melhor tempo da minha vida. Eu não vou estar morta, nem hospitalizada, eu vou estar curada. Eu vou estar empregado, eu vou estar liberto. Para com essas palavras negativas. Você está na hora de você mudar de companhia. Um povo ruim. Ah, fulano, descobri um câncer. Sério, menino? Onde? Ah, aqui no estômago. Ah, menino. Também tinha um grande amigo meu que teve. Ficou curado? Não, morreu semana passada. Você conhece gente assim? Tá assim, ó. E tem gente que se tu contar algo ruim, ele conta um pior, para ficar melhor que tu. Eu tenho um tumor, eu tenho 3. Você tem que mudar de companhia, gente. É você que escolhe. Tem que andar com a turma que te empurra para frente. Gente que tem fé. Eu estou doente, mas você vai ficar curado. Eu vou orar por você. Eu vou fazer uma campanha por você. Eu estou desempregado, mas Deus abre porta na terra. Abre janela nos céus. O milagre vai acontecer. Você tem que andar com a turma meio doida. Entendeu? Pessoal assim. Jesus falou, Jairo, olha palhaçada, rapaz. Não tema, crê somente. Eu vou lá na sua casa. E liberou a turma toda. Olha que ele tinha 12 discípulos, só levou 3. O que significa que tinha uma turma ruim. Se ele leva o Judas. Se ele leva o Tomé. Jesus falou, gente, vai fazer um lanche. Chamou Pedro, Tiago e o João, só a linha de frente. Os caras doidos igual ele. E foi para a casa do Jairo.
E a garotinha do Jairo? Fala assim, morreu, fala. Isso aí. Tem até um garotinho aí, ó. É isso aí. E lá vai. Chegou na casa do Jairo, o que que tinha? Gente chorando. Porque o máximo que as pessoas podem fazer para você é chorar. Sério, menino? Nossa. Que tristeza. Tá todo mundo chorando, quem é que chegou? Quem é que chegou? Fala o chefe dos crentes. Jesus chegou. O pessoal olhando e deve ter olhado para o Jairo. Se você for em Cafarnaum, a casa da sogra de Pedro, onde Jesus estabeleceu uma base evangelística, eu acho que não é nem 200 metros da sinagoga onde Jairo servia. Eu imagino o pessoal falando, não acredito. O Jairo foi chamar ele. E Jesus chegou e falou, gente, vai chorar. A garotinha não morreu não, está dormindo. Nossa, Jesus agora parece médico do SUS, nem examinou, já dá o laudo. Deixa nem você sentar. É ou não é? Os caras têm uma visão sensacional. Você entra e já diz, toma. Olha só estou contextualizando. O pastor disse que eu contextualizo. É meio louco, mas vamos embora. Não morreu, está dor. Alguém deve ter falado, vai lá então acordar ela. Está geladinha, mano. Já bateu a caçuleta. Jesus falou para o Pedro, o Tiago e o João, o pai e a mãe da menina. Vão lá onde a garotinha está deitada. Aí chegou lá, eu imagino o Jairo olhando para a menina. Branquinha, meu Deus. Morreu. Eu fico imaginando se o Judas estivesse ali. Judas. Você acha que morreu? Acho que morreu mesmo, assim mesmo, não? Acho que por isso que eu vou trair ele assim mesmo, né? Se pergunta para o Tomé morreu? Acho que morreu, né? Mas se perguntasse para o Pedro, e aí? Pedro ia falar, cala essa boca, ô Jairo. Vim do outro lado lá, rapaz. O cara libertou um pelado, deixou o cara vestido, virou evangelista. Uma maluca piriguete que tinha 5 homens, já estava no 6º, virou evangelista. Ele tem um negócio muito esquisito para fazer na vida das pessoas. Tinha um maluco, a gente poderia ter chegado a tempo, ele esperou 4 dias. Gritou na boca de uma tumba, sai, Lázaro, que quase que eu corri. Fala essa boca, Jairo. Aí Jesus olha para a garotinha. Jesus estava onde mesmo? Ele estava onde? Ele estava onde? Jairo levou Jesus para onde? Jairo levou Jesus para onde? Então você tem que levar Jesus para onde? Para sua casa. E não é com você, é em você. Não é para levar Jesus contigo, é para levar Jesus em você. Porque aí quando tu chega, ele chegou. Jesus olhou para aquela garotinha lá, ó. Ele falou, ô garotinha, Thalita, como, menina, levanta aí que o seu pai foi me chamar. Aí a menina estribuchou assim, imagino eu. Se eu tô lá, eu já saía voado. Eu não gosto desse negócio de defunto, que isso, sei lá, The Walking Dead, sei lá. Se eu tô sendo franco, eu sou crente. Deus sabe, mas se eu vou num velório que o defunto levanta, maluco, eu vou ver no TikTok. Porque eu vou rapar fora. A menina estribuchou. E Jesus segurou na mão dela. E falou, garotinha. Falou pro Jairo, dá comida para essa garota. Que a menina, eu imagino que Jairo se converteu, sim ou não? Então a menina agora era filha de crente.
E filho de crente come. Não, na verdade. A menina já acordou convertida. Dá comida para essa garotinha. O texto para por aí, mas me permita prosseguir. Se Jesus entrou naquele quarto, tinha que sair. E aí eu imagino os discípulos saindo na frente do quarto. E o pessoal que ficou lá fora, o discípulo falando, ó. E atrás quem é que vem? Jesus. Esse cara sou eu. Eu imagino, aí quem é que vem atrás? O Jairo com a garotinha, dando um tapa na cabeça dela, menina, que susto que você me deu, quase que você morreu. Falar uma coisa pra você, eu fico maravilhado, penso num livro divertido, certo? Que me mostra que se eu quero viver um milagre não é importante, o importante é o quanto eu quero viver. É importante eu saber que já fiz tudo o que foi possível e estava ao meu, porque isso é de minha responsabilidade, só que eu não resolvi. E se eu não resolvi com os recursos que eu tinha, eu levei para quem resolvia. E quem resolveu? O terapeuta? O pastor resolveu? Apenas uma oração resolveu? Então tá bom. Talvez seu caso seja como o caso daquela mulher. Vai, a tua fé te salvou. Mas não era o de Jairo. O de Jairo havia um percurso, havia um caminho a se percorrer. E talvez o seu também seja assim. O que Jairo fez foi mostrar para o mundo espiritual o quanto ele queria. Ele pode ter perdido o cargo na sinagoga, eu não sei. Ele pode ter perdido um pouco do prestígio. Talvez Jairo tenha até mudado de religião. Mas a pergunta é, ele teve um encontro com Cristo que mudou a história da vida dele. Eu não estou aqui dizendo para você deixar a sua religião. Eu estou aqui dizendo para você, encontre-se com Cristo e descubra o que Ele tem para você. Você precisa de um milagre? O milagre que você precisa, Ele pode fazer por você. Só que se você levar Jesus com você, você pode perdê-lo de vista. Às vezes, na rua, ele pode ficar para trás. Mas se você levá-lo em você, onde você chegar, ele vai estar junto com você, para te dar discernimento, para te dar sabedoria, para te fazer entender o tempo, se era agora, se é depois, se o seu modelo é como a mulher do fluxo de sangue, se o seu modelo é como o de Jairo. Seja qual for, a vida vai sempre testar você. Se você olhar para o encontro com Cristo, parece que a mulher do fluxo de sangue leva alguma vantagem. Mas se você olhar o quanto tempo ela estava doente, você também vai saber o quanto ela queria, mesmo depois de tentar todas as coisas, perder todos os recursos, ela continuava querendo. Ela não tinha mais dinheiro, mas ela tinha o desejo de ficar curada. Pergunte-se se o problema de você não estar vivendo o que você quer, não está na dose do que você quer. Saia daqui hoje com isso na sua mente, porque foi isso que tornou o milagre de Jairo
O milagre da mulher, você quer o Bartimeu? Está lá. Você quer quem? O paralítico do tanque de Betesda? 38 anos procurando a cura. Você quer a história de Ana? Foram anos vendo os filhos nascerem na tenda de Penina. Porque em todos os ambientes, a vida vai querer descobrir de você o quanto você quer, o quanto você quer passar, o quanto você quer enriquecer, o quanto você quer se formar, o quanto você quer se casar, o quanto você quer ser feliz, o quanto você quer. Troque o que pelo quanto. E talvez você consiga encontrar nessa postura, certo? A resposta que pode ser imediata ou estabelecer para você um tempo.